Olá, estamos começando agora aqui pela TV Assembleia, mais um programa Personalidade. Um programa que é feito para que a gente desvende um pouco daqueles alagoanos que a gente conhece lá de longe, mas a gente vai entrar um pouco na intimidade deles, conhecer um pouco mais, conhece um pouco mais das pessoas. E uma dessas pessoas que a gente está trazendo hoje aqui, no Personalidade, é uma pessoa muito importante para Alagoas, né? Essa pessoa já foi secretário de Estado da Comunicação, né? Já dirigiu importantes órgãos de comunicação. Eu estou falando com o nosso querido José Osmando, jornalista Zé Osmando. Zé, desculpe chamar Zé, porque sempre que é José eu tenho essa tendência de virar íntimo já, né? É assim, lhe chamam Zé, alguns lhe chamam Zé. Eu vejo, por exemplo, Zé Elias, todo mundo, Zé. E você eu sempre vi chamar Zé. Você gosta de ser tratado assim ou é um diminutivo, né? Paulo, obrigado pelo convite. Eu me sinto muito feliz e muito confortável sendo chamado de Zé, porque é assim que eu sempre tive as minhas relações pessoais e de trabalho dentro desse clima de afeto, de respeito, de colaboração. Então, nas redações por onde eu passei, e agora recentemente eu me desliguei da participação diária, direta, presencial, depois de 25 anos no Grupo Meio Norte de Comunicação, onde eu fui diretor-geral de jornalismo. É um grupo grande lá no Piauí, mas hoje já tem a televisão já em canal aberto em 7 estados do Norte e Nordeste do Brasil. E a redação inteira me chama de Zé ou Seu Zé. Seu Zé. Então, realmente é uma forma carinhosa, afetiva da gente ser tratado. E eu fico muito feliz com isso. Que bom. Então, deixa eu lhe chamar de Zé. Com certeza. Então, a gente está aqui, Zé, para conhecer um pouco mais da tua vida. A gente te conhece como secretário de comunicação de vários governos, né? Como diretor de vários órgãos de imprensa, mas o cidadão, não é? Como o José Osmando, né? Como ele é da onde, né? Porque aqui a gente entrevista alagoanos que a gente acha e de repente o cara diz, não, eu não nasci em Alagoas, mas eu me... Então, o José Osmando é de onde? Vamos começar por esse comecinho que a gente sempre começa aqui. Veja bem, eu me considero de espírito, de coração, de mente, me considero alagoano, com muito orgulho, muita alegria, mas eu na realidade nasci numa fazenda de produção de café que pertencia a meu avô e depois incorporada para meu pai e minha mãe, no município de Bom Conselho de Papacaça, em Pernambuco. Olha... Bom Conselho de Papacaça. Um nome maravilhoso. É conhecido como Bom Conselho, na realidade o nome completo é Bom Conselho de Papacaça, que fica entre Garanhuns e Palmeira dos Índios. Ele divisa com Palmeira dos Índios já em Alagoas. Sem querer lhe interromper, já lhe interrompendo, para pegar essa... Por que Papacaça? Você tem alguma... É uma expressão que tem origem indígena. Bom Conselho tem várias aldeias indígenas e é uma cidade que ficou muito famosa por duas lideranças muito fortes que sempre teve no passado, na política, que eram o Coronel Zé Abílio. Muito Coronel falado. Zé Abílio. Naquela época que Pernambuco era... Quem falava muito dele era o nosso querido Décio Lopes. Pois é, exatamente. Pernambuco era muito dominada por essa figura de coronéis que não tinham patentes militares, mas tinham essa conotação dentro da política. Na realidade, eram as pessoas que mandavam. Força de coronel. Tinham força de coronel, comandavam eleitorado, elegiam candidatos até muita influência com o delegado, o padre, o juiz. Então, Bom Conselho era dominada pelo Coronel Zé Abílio, isso na época em que eu nasci, e pelo padre Alfredo Damaso, que era tão ou mais político do que o próprio Coronel Zé Abílio. E os dois eram amigos, depois se tornaram adversários,
E era realmente, foi uma... E meu avô tinha muita passagem entre os dois, né? E eu nasci aí... Bom Conselho é limite com Alagoas. É limite com Alagoas, é limite com Palmeira dos Índios. Então, com meu avô já com problemas cardíacos, já tinha tido algumas incidências de hospitalização, e aí a família resolveu vender a fazenda e comprar uma fazenda em Palmeira dos Índios, uma fazenda que era uma fazenda de produção de coco, que ficava a 5 quilômetros da sede de Palmeira dos Índios. E foi aí que eu vim, aos 9 anos de idade, e toda a minha formação, toda a minha vivência como criança, pré-adolescente, adolescente, foi em Palmeira dos Índios. E aí eu sempre fui muito ligado a interesse de literatura, sempre gostei muito de ler, e fui estudar no Colégio Pio XII, que era um colégio famosíssimo, que Alagoas teve em Palmeira dos Índios, que era um colégio de padres da congregação do Sagrado Coração de Jesus, e todos os professores eram padres, eram sacerdotes. Mas era um colégio que dava muita liberdade e estimulava muito a atividade intelectual, a atividade cultural, literária. E aí foi a minha época em que eu comecei a participar dos grêmios literários, a fazer jornal de classe. Nós tínhamos um diretório estudantil muito forte, o diretório estudantil tinha um jornal próprio, era o Juventude Palmeirense, que eu fui diretor. Depois eu criei, quando Palmeira dos Índios ganhou um arcebispado, que foi Dom Otávio Aguiar, foi o primeiro bispo de Palmeira dos Índios, e era uma pessoa, eu ali adolescente, mas tinha muita ligação com ele, e montamos, a diocese tinha uma gráfica, a gráfica estava parada, e eu tive a ideia eu tinha 14 anos de idade nessa época. Ainda era linotipo, né? Era linotipo. Eu tive a ideia de, junto com meu amigo Aloysio Alves, esse publicitário da Chama, que é meu amigo de infância e de adolescência, aí montamos o jornal Folha de Palmeira, que durou 1 ano e 7 meses. Era um jornal mensal que circulava em Palmeira dos Índios e tinha uma boa aceitação. E ali foi uma escola para mim. E eu nunca, a partir daí, eu nunca mais larguei o jornalismo. E abracei o jornalismo como a minha opção de vida. E vim para Maceió, trazido pelo velho Rodrigues de Gouveia, que foi do jornal de Alagoas, dos associados durante muito tempo, responsável pela formação de inúmeros jornalistas, inclusive Aldo Rebelo, que é uma pessoa que trabalhou comigo na redação. E a partir Mas peraí que a gente já está adiantando esse negócio. Vamos voltar lá para Palmeira. Então, José Ormando, como você já disse, era filho, neto de um produtor de café, o pai herdou, e a mãe também essa fazenda. E como era essa primeira vida aí, você passou pouco nos cafezais, como foi essa primeira infância e depois essa vinda? E quem eram esses pai e mãe de Zé Ormando, o avô, não é? Qual era a participação deles na Palmeira, no Bom Conselho? Você já falou do avô, que o avô, né, vivia entre esses dois líderes políticos, né? Exato. As minhas memórias da fazenda são memórias muito de lúdicas, de brinquedo, de liberdade. De brincar com sabugo de milho, né? Como diz a história. De catar caroço de café, o passarinho comia o fruto e caía a sementezinha. Que dizem que é o melhor café e a gente recolhia aquilo durante o período da festa da padroeira, da igrejinha aqui lá do Nossa Senhora da Saúde,
A gente vendia aquilo para poder fazer o dinheirinho dele, para comprar bala, para comprar essas coisas. E as minhas lembranças daí são muito de arranhões nas pernas, de correr no meio do mato, de arranhar a perna na... Descobrir ninho de galinha que bota pela... Exato. Foi Ô menino, descobre onde essa galinha está pondo. De montar a cavalo, de tomar banho de açude, essas coisas que a gente faz muito. Aí vem para Palmeiras. Aí, e com um detalhe, minha mãe teve 10 filhos. Como era o nome dela? Dona Zezé. Dona Josefa era chamada Zezé, meu pai era Antônio. Dona Zezé e seu Antônio. 10 filhos. 10 filhos. Toda a educação primária... Os filhos todos vingaram? Todos vingaram. Ela teve um aborto no meio, normalmente no meio as mulheres... disso. Teve um aborto no meio disso. Mas dos 10 filhos eu sou o mais novo. E toda a educação primária dos 10 filhos foi dada por ela em casa. Maravilha. Ela tinha uma sala que ela transformou numa sala de aula e ela dava aula para os filhos todos, cada um no seu tempo, né? Maravilha. E para os filhos dos moradores. Então, esse gosto pelo... Então você tem essa memória de ter estudado ali com aquelas pessoas que moravam na fazenda. Exatamente. E com a sua mãe, todas as matérias ela ensinava? Tudo. Ensinava matemática e português. Então a gente ia para o exame de admissão sabendo bem matemática e português, que era o passo para você entrar para o ginásio e a partir daí... E aí era uma vitória dela, né? Não quando cada filho... Então, por isso o apego que eu tenho pelas raízes. É que determina o homem, né? Esse momento aí. Pois é, aí de Palmeira eu vim em 70... Sim, mas aí foi para isso quando ela dava aula lá na fazenda em Boconselho. Mas essa mudança para Palmeira, você não causou um estranhamento? Não, porque Palmeira é muito grande, mas já era na época também... Já era visitada muito. Já era uma cidade maior, já era na época também de entrar para o colégio, então foi tudo no tempo certo. E depois da minha passagem por Palmeira, desse meu vínculo dessa minha descoberta pela comunicação, pelo jornalismo, fui fundador, fui repórter da Rádio Educadora Sampaio de Palmeiras, que foi a primeira emissora Então, fui repórter, cobri episódios, alguns tenebrosos, como a tentativa de assassinato do Robson Mendes, que era deputado estadual na época, levou vários tiros, mas não morreu. Morreria depois também assassinado, mas nessa época em que ele sofreu esse atentado, eu acompanhei a polícia, eu garotão ainda, mas trabalhando como repórter já. E na minha vinda para cá... Repórter de rádio. Repórter de rádio. Maravilhoso. Repórter de rádio. Em cima da notícia ali. Profissionalmente... Como era esse... Porque era gravador, como gravador, que faz gravadorzinho? Profissionalmente, o meu primeiro trabalho foi em rádio. Então, quando eu vim para Maceió, em 72... para trabalhar no Jornal de Alagoas, no Diário Associados, e fazer faculdade de Direito, certo? Fui na UFAL em 1972, o vestibular aí que eu entrei. E aí fiquei trabalhava no Jornal de Alagoas, trabalhava no Jornal de Hoje, trabalhava em rádio, na Rádio Progresso, e fazia faculdade. Então a minha vida era... preenchida, né? Totalmente tudo preenchida. Isso para pagar a faculdade. Não, mas na faculdade era gratuito, que era na UFAL. Mas era até para dar alguma coisa para a família, para minha mãe, para meu pai. 10 filhos, 10 irmãos, não é brincadeira. Então a minha vida sempre foi muito ocupada, mas eu também fui muito cedo conquistando posições. Então eu com 1 ano e 3 meses no Jornal de Alagoas, eu já virei editor do jornal. Editor geral do jornal. A disputa Jornal de Alagoas Gazeta já era muito grande. Era grande. Eram dois grandes jornais. O Jornal de Alagoas chegou a ter momentos em que
do ponto de vista de assinatura, tinha mais Verdade, assinatura, né? do que a Gazeta. Então foi um jornal muito forte. Porque era independente, né? Diários associados. Exatamente. Né? Era independente, não tinha político por trás mandando. E foi um período também que, nessa minha fase como editor do jornal, eu fazia faculdade, eu olhava para um cara, naquela época não existia ainda o curso de jornalismo, e eu descobria alguém que, por exemplo, Aldo Rebelo, foi meu colega na faculdade. Eu chamei para ele vir para a redação do jornal. Ele veio... Você viu o cara que tinha um texto melhor? E foi o primeiro, Iremar Marinho. Iremar Marinho. Então, vários deles que eu trouxe da faculdade para redações e que se profissionalizaram, que se transformaram em grandes profissionais. Então, Petrúcio, lembra do Petrúcio? Petrúcio... Texto maravilhoso. Roberto Villanova. Roberto Villanova. A gente já teve... Roberto Villanova, da minha equipe do Jornal de Alagoas. Vanildo Mendes. Vanildo Mendes. Depois foi da Federação. Exato, foi meu editor. Está em Brasília hoje. Então tem Denis Agra. Denis Agra entrou, eu no Jornal de Alagoas, ele entrou convidado pelo Gouveia para ser diagramador. A primeira experiência dele foi como diagramador, trabalhou um período na Rádio Progresso, que fazia parte do Diário Associado, e depois como diagramador, e aí fomos trabalhando junto, e aí eu fui direcionando o Denis para a área mais de economia, tá? De grandes reportagens. Depois ele chegou a ser toda a tribuna, quando o Teotônio... Exatamente. Né? E depois daí o Denis e Roberto Villanova, Vanildo, todo mundo ganhou asas, né? e são grandes jornalistas. Alguns já morreram, como o nosso querido amigo Denis, mas deixaram... Ele já tinha sido preso? Já tinha sido preso, então, você também foi solidário nessa hora, né? Porque era difícil esse pessoal que saía da cadeia arranjar emprego. Assim. É verdade. Já tinha sido preso. Tem até um detalhe interessante, que depois eu sou muito amigo da família, inclusive do Regis, do Joaldo, e eu lembro a gente falou aqui da organização Arnaldo Melo. Eu lembro de um episódio interessante, quando eu era diretor de jornalismo da organização Arnaldo Melo. Eu um dia estava na sede da TV, na minha sala, e chegou o Audálio Dantas, que você conhece, jornalista, né? Nosso marcante Audálio Dantas, que foi presidente da FENAGE, foi um cara... importantíssimo no processo de redemocratização, muito ligado a Dom Evaristo Aires, em São Paulo. Um dos caras que primeiro denunciou a morte do Herzog. Tem livros publicados sobre... Então, e a gente se gostava muito, e o Audálio chegou para me visitar e veio acompanhado de uma pessoa. E eu mandei entrar. E essa pessoa era Regis Cavalcante. Algum tempo depois, uns 2 ou 3 dias depois, alguém chegou para mim e disse: você sabe o que você fez? Você permitiu a entrada do Regis na Gazeta, e o Regis era proibido de entrar na Gazeta. Por causa das lutas sindicais, né? Então, aí você teve que negociar isso. Bom, mas aí, Zé, você exercendo um papel de destaque no jornalismo alagoano, né, como você disse, editor muito jovem do primeiro, como você disse, fui galgando postos, editor muito jovem do jornal principal, um dos principais jornais de Alagoas, que era o Jornal de Alagoas dos Diários Associados, né? Depois disso, você vai, eu não sei se imediatamente depois, mas tem várias experiências no serviço público e
durante muito tempo, secretário de comunicação de vários governos, governo Suragi, governo Guilherme Palmeira. Conta um pouco essa experiência tua para aí. Veja bem, em 1976, 75, o Rodrigo de Gouveia, que era o diretor do associado, eu era editor, ele era o diretor, foi convidado pelo Suragi, primeiro governo Suragi, que começou exatamente em 75, para ser diretor da Rádio Difusora de Alagoas. Certo? E aí eu assumi a direção do jornal naquele momento e logo depois eu recebo um convite, e o Gouveia naquele momento já era o chefe de comunicação, chefe assessoria de imprensa. Não existia Secretaria de Comunicação, era uma assessoria de imprensa do governo do estado. O Gouveia era o assessor da comunicação do Suragi, foi para a Rádio Difusora e o Suragi, então, o Gouveia indicou meu nome para o lugar dele. O Suragi me convidou, eu fui, aceitei, assumi e fui até o final do governo como chefe da assessoria de imprensa. E aí veio o governo do Guilherme Palmeira, o Guilherme me convidou para continuar, continuei, e aí criamos uma subsecretaria de comunicação social. Foi o primeiro avanço no sentido da comunicação que se concretizaria no segundo governo do Suragi, o governo seguinte, quando foi criada a Secretaria de Comunicação. E eu permaneci. Então eu estou desde 75 até 86. Então foram 11 anos de comunicação governamental. E aí em 85, em junho de 85, foi criada a Secretaria de Comunicação. O Denis, inclusive, Denis, Walter Oliveira, tiveram muita participação nisso, porque quando eu era subsecretário, mas eu queria que a Secretaria de Comunicação fosse criada com integração com o sindicato, da classe. E o Denis, então, criou uma comissão para acompanhar a montagem da secretaria, a legislação. O primeiro concurso para jornalista no Serviço Público de Alagoas foi nós que fizemos, logo depois da instalação da secretaria. E depois, em 89, o Guilherme Palmeira, 88, Guilherme foi eleito prefeito de Maceió, concorrendo com o Renan, que o Renan era o candidato do Collor, o Collor era o governador, concorrendo com o Renan, e o Guilherme, então, é eleito, tinha perdido a eleição em 86 para o Fernando, mas é eleito prefeito de Maceió, e ele me convida para ir para... E aí nós criamos a Secretaria de Comunicação da Prefeitura. Então eu fiquei também mais 1 ano e 9 meses, mais ou menos. Coincidência histórica, criou lá e criou cá. Exatamente. Então, mas me diga uma coisa, nesse tempo porque você, muito tempo de assessor de comunicação, o principal assessor... 11, 12, quase 13 anos. Né? O principal, não é? O assessor de comunicação é um depositário, às vezes, das angústias do mandatário do poder, do governador, do prefeito. Então, que momentos assim você vivenciou nesses... São momentos importantes e decisivos, né, que você tenha... Aqui pesou, Você lembra, assim, de algum momento que foi fogo? Como que eu diz? Foi fogo esse... É verdade. Olha, eu sempre busquei sempre estar pronto para receber essas manifestações de angústia, de dificuldade dos governantes a que eu servia, mas eu sempre tive muito atento às angústias da população. É tanto que nós sempre buscamos, né, em todas essas passagens, direcionar o jornalismo, primeiro, para prestar contas.
Segundo, para ser verdadeiro. Terceiro, para ser uma fonte de informação e de serviço à população. Então, isso realmente a gente buscou fazer, sobretudo com televisão e rádio, porque nós sempre buscamos transformar informação do governo como uma coisa voltada para a população, que pudesse servir a população. Mas eu tenho uma passagem muito difícil, foi difícil para o governador na época e para todos nós que o cercávamos, que foi o momento em que o Guilherme teve que demitir o Coronel Amaral da Secretaria de Segurança Pública. Ali foi um momento realmente que o Coronel Amaral tinha muita influência, era um homem muito trabalhador, corajoso e destemido. Tinha também as práticas dele, que talvez por isso tenha levado a ser substituído, mas era um homem afável, querido, era muito admirado por todos, e foi um momento difícil. Além de que ele era uma pessoa de família tradicional do Estado, uma família muito respeitada. E foi um momento difícil, que todos nós tivemos que estar ali ao lado e procurar administrar isso do ponto de vista da comunicação da melhor forma possível. E acho que a gente terminou sem grandes... E a relação com os órgãos de imprensa? Porque sempre foi uma situação delicada, repartir verbas, né? Como é que você administrou isso? Qual era a sua... Como era a técnica usada? Cada secretário tem uma forma porque há uma pressão grande, né? Por exemplo, as organizações do Arnaldo de Melo, né, claro, sempre quiseram uma parte bem maior. O que é que determinava isso na sua época? Você botou alguma regra, alguma coisa que... Como era essa relação com os veículos de comunicação do Estado? O principal objetivo, a principal meta é o interesse público. O interesse governamental é importante, mas o interesse público é maior do que qualquer coisa, tanto para o governo quanto para os meios de comunicação. Então, a gente buscou o tempo todo o profissionalismo. A gente nunca buscou favorecer. Nunca buscou favorecer por mero interesse político, por agradar A ou B. Você procurou o lado do profissionalismo. Dá a César o que é de César. Claro que naquela época os diários associados já estavam no fim, mesmo ainda no primeiro governo do Guilherme, ele já está praticamente se extinguindo. E a Organização do Melo sempre foi Mas tinha as televisões, né? Exatamente. Tinha as televisões que surgiram com força. E a Organização do Melo sempre foi um instrumento. E o rádio sempre foi muito importante, e eu sempre dei muita importância ao rádio. Que chega mais no povo. Não sei, talvez pela influência que tenha recebido de ter sido o meu primeiro emprego em comunicação, ter sido em rádio, né, lá em Palmeira dos Índios, com o Gilano Sampaio, na Rádio Educadora Sampaio. Eu sempre tive muito apreço à rádio. Tanto que o Ciridião Durval era diretor da Rádio Difusora de Alagoas, e talvez tenha sido o período mais importante da Rádio Difusora em todo esse período, em toda a sua história, porque nós fortalecemos muito a Rádio Difusora. Por quê? Porque eu havia descoberto que havia uma desinformação muito forte no interior, sobretudo nos municípios que faziam divisa com a Bahia, com Sergipe, que recebiam uma influência muito grande das emissoras de Sergipe, das emissoras da Bahia. Eu uma vez, eu estava em Penedo e por acaso eu perguntei a uma pessoa, como é o nome do governador de Alagoas? Ele disse José Hollenberg, que era o governador de Sergipe. Já pensou? Então, eu vi que essa população precisava ser informada sobre Alagoas. E aí, com a Rádio Difusora, o que a gente fez?
a gente fez uma parceria com rádios de Paulo Afonso, com rádio de Sergipe, de Lagarto, daquelas municípios, mas que tinham influência, todas aquelas emissoras que entravam em Alagoas, tinham influência sobre a formação das pessoas em Alagoas, nós passamos a fazer parcerias, inclusive com verbas, para que a gente estabelecesse, nós tínhamos um momento em que tínhamos um jornal que começava 1h da tarde e até às 2h da tarde, que era feito com essas emissoras entrando ao vivo de cada município em que elas estavam fixadas. Então nós tínhamos uma via de mão dupla em que a Alagoas falava para Alagoas, mas falava também para Sergipe, falava também para Bahia, e eles de lá falavam dos seus interesses, das suas informações que importava para eles, falava para a população local. Então, sempre foi e até o Zé Barbosa, eu lembro o saudoso Zé Barbosa, rapaz, você está prestigiando muito a rádio difusora, você precisa prestigiar a Gazeta. E eu nunca deixei de prestigiar todos. Todos participavam, porque todos tinham importância naquele fundamento que era o interesse público, que era deixar as pessoas bem informadas. Que maravilha, maravilha. Essa época também, foi uma época, como você ficou muito tempo, uma época complicada em Alagoas, porque eu acho que você pegou alguns crimes importantes de Alagoas, assim, né? Isso devia dar um rebuliço danado no palácio, né? É verdade. Porque eu acho que a briga principal, acho que você pegou parte dela, grande parte, a briga dos calheiros com o pessoal do Cabo Henrique, que acabou as duas famílias, como diz a história. Você, nesse período, você foi, eu acho que durante quase todo o período dessa briga, você foi... É verdade, foram momentos difíceis. O Coronel Amaral teve uma passagem muito forte nisso aí. Teve o caso da chacina de São José da Tapera, os crimes todos praticados, a troca as desavenças entre os calheiros e o Cabo Henrique, as mortes... O famoso, que a gente nunca viu, mas o famoso sindicato do crime. Né? Sindicato do crime. Aquela coisa do Coronel Cavalcante, na história da gangue fardada. Então, tudo isso você pegou. Tudo isso foram momentos muito difíceis de a gente ter um esforço muito grande na comunicação, para que a população entendesse como o governo estava agindo, como estava atuando em relação a essas coisas todas. Porque não podia passar o que às vezes passava, né, e tentava-se uma vinculação e uma, digamos assim, que o governo estaria passando a mão em cima dos coronéis que ainda atuavam naquela época fortemente. É verdade. Os núcleos, né, os núcleos do sertão, dos coronéis alagoanos, os famosos que a gente conheceu todos, né? E não é demérito a nenhum, Adeildo Nepomuceno, Elísio Maia, todos tinham bastante força ainda. Né? E muitos crimes que ocorreram. E teve que haver muita negociação política aí para que o Estado fosse saindo desse período. Eu acho que Alagoas venceu esse período. Venceu essa fase. Se firmou, tenho muita alegria também em ter participado de momentos em que Alagoas se firmou como um receptário de turismo importante para o país. O papel desenvolvido pela Ematur na época com o Manduca foi fundamental para consolidar essa imagem de Alagoas lá fora. O esforço para levar eventos importantes para São Paulo, para o Rio de Janeiro, e que depois alguns governadores, como Ronaldo Lessa, continuou. Eu acho que tudo isso fez com que Alagoas, que foi um estado sempre dominado pela cana-de-açúcar, pelo bem e pelo mal, né, pela tragédia ecológica e pela importância econômica também que teve, e que hoje é um retrato triste da gente ver, né, a decadência de um modelo que poderia
ter permanecido se tivesse optado por outras coisas, né, por outros caminhos, como a Salgema também, que surgiria também, e que depois, agora no final, é responsável por uma tragédia estúpida que tem afetado tantas famílias de Alagoas, mas a gente vê hoje que o turismo é a grande alavanca para o desenvolvimento, e eu espero que Alagoas também abrace uma coisa que governos de outros estados, como Ceará, Piauí, fortemente, Rio Grande do Norte, têm abraçado, que é as energias renováveis. Né? Rio Grande do Norte está à frente disso, eu acho. O Piauí está muito forte. Também. Piauí tem hoje os 2 maiores parques o maior parque de energia solar do Brasil, da América Latina, e o maior parque de energia eólica da América Latina estão dentro do Piauí. Então, esta semana mesmo, anteontem, na segunda-feira, todos os governadores participaram de um evento em Brasília com o Banco Mundial para firmar um documento de apoio, de incentivo, de estudo, de incentivo, de apoio, de troca de experiências para fortalecer esse caminho, essa busca pelas energias renováveis, em busca de uma causa maior, que é a energia plenamente limpa, né? Que é o oxigênio verde, que o mundo todo quer, e que o Brasil, com certeza, vai ser o primeiro modelo no mundo a dar o exemplo em relação a isso. Agora me diga uma coisa, a gente esqueceu a família aqui. Nesse curso todo, claro, você constituiu a sua família. Então, filhos, como é que foi conviver com essa... Porque um cara que se dedica tanto a esse trabalho como em postos importantes, às vezes, forçosamente você fica... Né, a família, você negligencia às vezes. É verdade. Né? Eles sofrem muito. Né? Eu tive a sorte de me apaixonar em 1979 por uma garota que era de São Paulo, que tinha vindo a Alagoas para visitar pela primeira vez a família, uma tia dela que morava aqui, morava em Rio Largo. E num evento político, que era a eleição, tinha havido uma intervenção, o governo do Guilherme Palmeira, uma intervenção, foi cassado o prefeito de Rio Largo, o desvio de recursos, e o Guilherme indicou o Ciridiano Durval para ser que era diretor da Rádio Difusora, para ser o interventor da Prefeitura de Rio Largo. E foi uma intervenção que durou 8 meses, e no final houve uma eleição e o grupo do Guilherme ganhou a eleição. No dia da posse do João Teixeira, em 23 de julho de 79, eu conheci a minha mulher, que é. Maravilha. E aí... nos conhecemos. À primeira vista, o amor. Ficamos namorando e 10 meses depois casamos. Olha, rápido. Rapidinho. Dia 7 de março de 1980. E tivemos logo uma filha, só temos ela, Carolina, que hoje é médica, oncologista, tem especialização, tem mestrado, tem especialização em cuidados paliativos. Ela cuida de pacientes oncológicos em fim de vida. E tem um trabalho muito importante na Santa Casa. Foi até pouco tempo diretora da unidade de cuidados paliativos de serviço oncológico. Não quis vir para o jornalismo. Não quis vir. É dedicada totalmente à medicina, Sua esposa, como é o nome? Minha esposa é Laís. Laís
Ela é professora. Ela né? é professora da Universidade Estadual das Ciências da Saúde, ela é doutora em bioética, tem uma carreira vitoriosíssima, com trabalhos publicados, muito solicitada para palestras, conferências pelo Brasil afora. E estamos hoje, completamos 43 anos de casados. Que maravilha, Eu vou aproveitar esse gancho e vamos ver aí uma sessão de fotos e a gente vai parando quando você quiser para ver um pouco, ilustrar um pouco essa. Depois a gente vai para uma parte que é a sua ida para fora daqui, né? Depois dessa experiência, essas experiências acumuladas aqui, você depois alçou o voo para fora e aí a gente conversar um pouco sobre isso. Vamos rodar, Arthur, o nosso diretor aí. Olha, falando dela, né? Eu e Laís ali, Eita. 43 anos juntos e felizes. Eu, Laís e Carolina, minha filha, que é oncologista brilhante. As nossas viagens. Aonde isso? Olha que bonito. Isso aí é Las Vegas. É no cânion Aí é em casa, aqui no nosso condomínio, alimentando os meus bichinhos. Os 2 netos. Eita, não falamos do neto. Falamos de Laís, falamos da filha. Meu genro Maxwell, que é médico também, é ortopedista, é especialista em quadril, é um grande profissional. Maxwell, devo procurar você breve. Ali também numa dessas... 2 netos. Zé, neto é bacana demais. Nossa. Olha lá, Gabriel, Felipe é o maior e o Gabriel pequenininho. Felipe tem 7, o Gabriel tem... Olha, o mimo. Eu tenho um, já está com 16. Aqui já é a minha experiência nova. E quando eu saí do Grupo Meu Norte depois de 25 anos, fiz um acordo com o grupo, permaneço no grupo e estou trabalhando home office. Olha que maravilha. Eu trabalho Foi uma coisa boa que a pandemia nos trouxe, é a única coisa boa que ela nos trouxe. Isso aqui, do meu escritório em casa, eu entro à noite, de 8 da noite até as 9h30 da noite, no programa jornalístico chamado Ciência Política. De quando? De 8 da noite às 9h30 da noite. É transmitido pelo YouTube? Transmitido pelo YouTube. 8 da noite? De 8 da noite. Diariamente? Diariamente, E aí eu entro de casa ao vivo com análise política, de economia, Pronto, agora tem outras fotos aí, eu acho que tem, Arthur, fotos profissionais, um vídeo para soltar no final, beleza? Para umas imagens em PDF, legal. Bom, fala um pouco dessa transição. Aí você sai daqui, vida constituída, né, ali confortavelmente, já casa, passarinho, cachorro, e resolve, já maduro, resolve sair daqui. Como foi essa migração? Veja bem. E para onde foi? Eu havia sido diretor de jornalismo da Organização Ronaldo Melo de 90 a 94. E nesse período eu também acumulei, a convite do Pedro Collor, a função de diretor do Instituto Ronaldo Melo. Na realidade, fui eu que instalei o Instituto, porque a dona Leda havia criado o Instituto 3 anos antes, ele não tinha sido instalado, aí nós instalamos. Eu convidei um amigo meu, o Esdras Gomes, para me ajudar nessa tarefa. Ele que tinha participado também anteriormente da montagem de um projeto de jornal popular. E ele foi ainda, ou foi da imprensa oficial? Da Sargada. E assim, eu não lembro dele pessoalmente, mas todo mundo que fala graficamente ele tem uma capacidade ele é enorme de fazer capas de livro. É um design gráfico fantástico, é um cara super respeitado. Hoje eu acho que está lá pro lado da Barra de São Miguel, está descansando e colhendo os frutos do que plantou. Pois bem, aí
também junto com o Esdras e com o Leonardo Simões, Aí você se juntou com o Caba Bom, visão de dinheiro. Depois de sair de deixar em março de 94, eu pedi para sair da Gazeta. O Pedro tinha entrado em política, já estava naquela movimentação. Eu achei que não era hora. Que era a hora de sair. Aí eu cheguei para o Pedro e disse: Pedro, vou embora. Aí saí. E aí montei uma revista chamada Gazeta Turismo, que era uma revista mensal. A ideia de baratear a impressão. A capa era rodada em plana. Era encartada, não? Era encartada para os assinantes da Gazeta. A capa era em máquina plana, em papel couché, e todo o miolo era rodado na máquina da rotativa em papel jornal. E deu certo isso. Nós ficamos 2 anos com a Gazeta circulando, era encartada para os assinantes da Gazeta de Alagoas. Depois nós fizemos convênio com Paraíba, A gente nota que você tem uma preocupação desde antes com o turismo, né? Quer dizer, você já via um pouco isso. Com a afirmação do nome do Estado. Aí fizemos com o Jornal da Paraíba, com o Jornal do Rio Grande do Norte. Quando estávamos fechando com o Diário Jornal do Comércio, através do Escandura, que tinha sido diretor da organização Rony Melo, do Jornal Gazeta, diretor comercial, Giovanni Escandura, que estava no Jornal do Comércio. Aí, quando a gente estava negociando isso em 97, negociando a Gazeta Turismo, o acordo do encarte com o Jornal do Comércio, que aí, quando nós paramos, já estávamos com 37 mil exemplares de revista, já, porque era encartado com os assinantes dos 3 estados. E Sergipe também, já tínhamos iniciado Sergipe. E aí eu estou um dia na sala do Leonardo Simões, ele era diretor comercial da Gazeta, e tinha um rapaz que ele me apresentou e disse: ó, fulano de tal é Helder Eugênio. Ele veio aqui ele está percorrendo o Nordeste todo, está à busca de uma pessoa para ser o diretor de jornalismo do grupo Meio Norte. Eu nunca tinha ouvido falar. Achou. Olha eu aqui. Aí a gente conversou ali, brincamos, tocamos cartões na época, e eu fui embora e uma semana depois recebo um telefonema dele, dizendo que o Paulo Guimarães, que era o dono do grupo, queria que eu fosse lá. E aí eu fui, e era final de setembro, começo de outubro de 97. E aí ele queria que conversamos, depois eu fui mais uma vez, aí fechamos a parceria, e ele queria que eu começasse logo, mas como era fim de ano, e eu tinha programado uma visita com a família, minha mulher, minha filha, para o exterior, uma viagem de mais de 22 dias, e a gente já tinha comprado, a gente saiu daqui em dezembro e voltou em janeiro. Eu disse: não, quando eu voltar eu assumo. Aí eu voltei no final de janeiro, dia 1º de março de 98 eu assumi o Grupo Meio Norte Comunicação, que na época era cada um no seu canto, né, jornal num canto, televisão no outro, rádio em outro, e a gente... Mas tudo no Piauí? Tudo no Piauí, na época era só Piauí. Aí começamos a sistematizar, a transformar tudo num complexo de comunicação, que pudesse ter um mesmo sentido, uma mesma linguagem, um mesmo compromisso editorial. E foi exatamente esse o objetivo. E a gente foi andando, se organizando, se juntando, formando gente, renovando. Na época, quando eu cheguei, a gente tinha que fazer uma geral, porque o dono do grupo viajava muito, tinha muito negócio fora, aí
as coisas desandavam na ausência dele. O negócio e saiu da mão do dono, né? Você tem uma ideia, quando eu cheguei lá, só o jornal, tinha 97 jornalistas. Nossa. 97 jornalistas. Paraíso de quem faz nada. Quando muito jornalista para pouca notícia. Quando na prática, a gente pelos meus estudos, a gente com 30 bons profissionais resolvia com muito melhor qualidade. E foi isso que a gente começou aos pouquinhos fazer. Levei um companheiro meu daqui para ser editor do jornal, que era o local mais complicado, era o jornal. Foi o João de Deus, ele foi João de Deus foi ser o editor do jornal. E foi meu linha de frente para muitas empreitadas que ele teve que enfrentar. A verdade é que em 2001 a gente já estava consolidado como um grupo. Aí fomos para uma sede que uniu todos os meios, jornal, rádio, televisão, tudo num lugar só. E aí a gente passou a ter, hoje é realmente um complexo grande. O portal é o maior portal do Norte-Nordeste, disparado em termos de audiência. A TV cresceu muito. Hoje já está em 7 estados em canal aberto do Nordeste, do Norte-Nordeste. E em expansão, está no YouTube, está na banda KU, está em tudo que é de plataforma. O grupo é muito antenado nisso e está presente. Tem hoje 4 marcas de rádio, Rádio Meu Norte, Rádio Boa FM, Rádio Jornal Meu Norte, que é Rádio Jornal Meu Norte, é rádio e TV ao mesmo tempo, e tem ainda a Cocais, que é só musical. E me diga uma coisa, como é o Piauí? Piauí é uma curiosidade agora, porque se ouve pouco falar do Piauí, a não ser quando você vai em Brasília, que tem muito piauiense lá. Piauí é uma das grandes promessas do Brasil, uma das grandes esperanças do Brasil. É um estado riquíssimo, ao contrário daquela miséria que se propalava há muito tempo, que Piauí, a única coisa que era grande no Piauí era o calor, né? E a pobreza. Hoje o Piauí, por exemplo, só com o advento das estações de eólica e de solar, o PIB do Piauí, depois disso, cresceu 21%. Nossa! E o IDH cresceu quase 20 e alguma coisa. Então, é um estado riquíssimo em minério. Tem hoje das melhores fronteiras agrícolas de produção de grãos do Brasil, que são os Cerrados Piauienses, que é ali junto com a Bahia. E você vê, né? Tem muita riqueza, muita. Produção de frutas, é um estado enorme do ponto de vista territorial. Você tem ideia, Alagoas tem 27 mil quilômetros quadrados, o Piauí tem 271 mil. Então, Alagoas é 10% do território do Piauí. Está vendo? E tem muita água de subsolo, 2 rios enormes, o Parnaíba, que inclusive está na Codevasf, e é um estado que melhorou muito o padrão de educação, os indicadores... A gente não ouve falar, né? E aí é estranho quando você diz isso, porque a inserção do Piauí no Brasil ainda é pouca. Mas é pouca para os dois lados também. A gente não ouve falar nada de ruim. Ouve falar... O PT assumiu o governo em 2002, naquela eleição primeira do Lula. O Wellington Dias, que tinha sido já deputado estadual, vereador, deputado federal, conquistou o governo, foi eleito governador 4 vezes no primeiro turno. Você mostra o quanto o sentimento na população é de melhora.
Que bom. Não é verdade? Falando assim, deu vontade de ir ao Piauí agora. Elegeu agora um jovem que não tinha experiência eleitoral nenhuma, tinha sido secretário de Fazenda do Wellington Dias e presidente do Fórum de Secretário de Fazenda do Brasil, e que é um cara brilhante, inteligentíssimo, desses medalhistas de matemática internacional, matemática física, química, geninho, e que está fazendo um trabalho fantástico. Que maravilha. E está ele já fez, nesse período de governo, em menos de um ano, mais viagens internacionais do que o Wellington nos 4 governos anteriores, todos em busca de inovações tecnológicas e de investimento no setor de energia. Arthur, parece que a gente tem um vídeo aí ainda. Pronto, então a gente deve ser do programa lá, né? É do programa? Deve ser, é provável que seja. Ah, sim. Então esse deixa para o fim mesmo. A gente faz uma homenagem a ele aqui. Tá bom? Bom, a gente está já se encaminhando para o final do programa. Muito legal conhecer um pouco de você mais, né, do homem, das vivências, das origens, né, que na realidade são o que pautam a pessoa para a vida inteira, né, para que determina o curso, foi lá o vovô que era da Fazenda do Café, né, o pai, a mãe, os irmãos todos. Quantos irmãos vivos tem hoje? Éramos 10, somos hoje, morreram 2, né? Morreu o mais velho, o Expedito, José Expedito, e morreu o João, que era o 4º. Quantos homens e mulheres? Assim? Eram 5 homens e 5 mulheres. Divididinho, né? Tudo igualitário. Então a família é grande. Família grande. Tenho muitos, deve ter pelo menos uns 30 sobrinhos. Olha, que maravilha. Desses aí, quase todos formados. Tem 6 médicos. Então é te agradecer isso. A gente vai rodar uma homenagem aí a você, uma surpresa aí no fim do programa, e deixar aqui para tuas palavras finais. Eu só quero lhe agradecer, elogiar esse seu esforço de revelar, né, para a sociedade pessoas que, em algum sentido da vida, em algum campo da vida, dão contribuição para essa é a ideia. Né? Qualquer que seja a contribuição, né? Nós trouxemos aqui já artesãos, músicos, né? Jornalistas como você, médicos. Né? A ideia é um pouco montar isso, né? Um registro dessa vida nossa, desse período que a gente vive. Né? E é elogiável que a TV Assembleia cumpra esse papel, e lamentar que a TV educativa, que também foi criada, com esse objetivo, foi criada no primeiro governo do Suruagi, ainda eu era já na comunicação, mas ela nunca cumpriu esse objetivo que hoje a TV Assembleia, desde a origem, quando criada pelo Joaldo, né, na época que o Joaldo que o Ronaldo Lessa era presidente da Assembleia, e que faz esse papel que eu acho essencial. E que acho também que nós fazemos isso lá no Piauí. Nós criamos, já são 20 anos, foi em 2003, exatamente, o Prêmio Piauí de Inclusão Social, que cumpre exatamente na TV e no jornal esse objetivo de mostrar para a sociedade pessoas que estão inovando, que estão se diferenciando, que estão fazendo a diferença na construção de uma sociedade melhor. Isso é que vale a pena, né? Essa é a nossa função dessa vida. E eu acho que também, esse deveria ser um papel também da mídia convencional, oficial, governamental. E não governamental também. Então, ao invés de ficar falando o tempo todo... o Robinho lá, cheio de sangue da guerra agora, tomara que as coisas... Eu acho que estou acreditando muito aí que vai... Bom,
Eu estou maravilhosa essa entrevista que a gente teve hoje aqui. Assistam as nossas exibições e a gente quer deixar com uma homenagem ao Zé, para que ele lembre lá do vovô, ele que já é vovô, vê um pouco o neto dele aí, né? A nova geração vindo, parece que o Arthur disse que é isso, parece que é um neto seu tocando piano. Exatamente. Vamos rodar aí então, em homenagem ao vovô, o vovô Zé Osmando. Eu ia chamar Zé Ormindo agora. Lembra do Zé Ormindo, que foi jornalista também? Zé Ormando, nosso querido Zé. Até o próximo programa, assistam as nossas exibições. Fique com o neto do Zé aí tocando um piano.